Para você que ama ler, que tal inscrever-se no canal do Clube do Livro da Associação Tocando em Frente? Aqui você terá acesso gratuito a vários títulos. Inscreva-se, curta e compartilhe. Seja muito bem-vindo! Leme, capítulo 81. Nos e-mails que me foi enviado, além das recomendações de bolsas de estudo, havia sugestões de coisas que ele achava que eu ia adorar. Insistia muito para que eu visse as performances de Marina Abramovic. Na altura não vi. Não queria seguir nenhuma das suas indicações. Mais tarde, conheci o trabalho de Marina Abramovic e adorei. Ele repetia esta frase: gosto de si como se fosse minha filha. Lembro-me de a ler e de sentir uma culpa enorme. Ainda agora sinto. Sempre senti culpa por odiá-lo quando ele me tratava bem e por gostar dele quando me tratava mal. Agora, à medida que vou escrevendo, deparo-me com os mesmos sentimentos contraditórios que sempre vivi. Depois da separação dele da minha mãe, a dado momento, decidi deixar de responder-lhe, apesar das suas insistências, e isso magoou-o muito. Gosto de si como se fosse minha filha. Não percebo por que não me responde. O Paulo emoldurou o desenho que, aos 13 anos, fiz dele e pendurou-o, bem à vista, na parede do seu escritório. Um desenho a lápis de grafite sem cor, onde a sua cara aparece com grande pormenor. Tem um sorriso leve de escárnio, está de óculos, sem chapéu, com a careca visível. Concentrei todo o meu esforço de detalhe na cara dele. O corpo não mereceu nenhum cuidado, quase como se tivesse desistido a meio. Apesar da minha pouca habilidade e de ser marcadamente infantil, é um desenho que faz qualquer pessoa que o tenha conhecido identificá-lo. Depois de morrer, a sua família insistiu para que eu o guardasse. Ele gostava muito de ti, disseram-me várias pessoas próximas dele na altura da sua morte. Olhar para este quadro dá-me vontade de chorar. Talvez tenha sido por isso que o voltei ao contrário e o confinei ao fundo de um armário. Capítulo 82. Hoje sonhei que o Paulo não tinha morrido, que encenou a sua morte e que tudo não passou de uma performance artística, a sua obra-prima. Estava vivo e vinha atrás de mim por saber que eu estava a escrever sobre ele. Apareceu-me à frente desvairado. Usava chapéu. Acordei sobressaltada. Capítulo 83. Houve uma altura na adolescência em que decidi eliminar o Paulo da minha lista telefônica no telemóvel, porque incomodava-me ver o seu nome a piscar sempre que ele me ligava. Transformava-me ainda mais o facto de aparecer logo a seguir a pai. Detestava vê-los ali tão próximos, um por cima do outro. Quando ele me ligava, aparecia apenas o seu número, que ainda hoje sei de cor. 93XXXXXX, um número que significa Paulo. O nome Paulo continua a piscar e a ecoar em mim. É muito difícil de ultrapassar. O seu nome é a sua continuação, Paulo. Que é o nome de quem já morreu? O nome continua a ser a forma de invocar mesmo os mortos. Defunto, além de morto, significa esquecido, que caiu no esquecimento. O esquecimento deveria ser o fim do seu nome. Desenvolvi uma antipatia pelo nome Paulo, por não me conseguir libertar da sua imagem e por uma espécie de superstição, desconfiava de todos os Paulos que se aproximavam de mim. Cheguei a ter um namorado Paulo quando morava no Brasil, e quando contei à minha mãe, disse-lhe: tenho um namorado.
mas há um problema, chama-se Paulo, como se o nome pudesse transportar nas suas letras partículas do Paulo. Capítulo 84. Há uns tempos tive um encontro estranho e poderoso. Conheci uma rapariga num jantar, conversamos sobre a vida e os nossos filhos comeram a sopa juntos. Em conversa, descobrimos com grande comoção que tínhamos partilhado o mesmo padrasto. Tratando-se de uma coincidência curiosa em qualquer circunstância, sendo o padrasto que foi, transformou-se num momento de íntima ligação. Demos um abraço. Ele também estragou a tua infância? E rimos. Antes de mim, ela. Antes da minha mãe, a dela. Esteve uns anos com a mãe dela e depois começou a namorar com a minha. Foi como o encontro de dois porquinhos após o lobo mau ter destruído as suas casas de palha. Nos momentos difíceis, lembro-me de pensar, como é comum, que nunca ninguém poderia compreender-me. Não me ocorria que outros campos já tinham sido dizimados por aquela tempestade. Tinha noção de que havia gritos noutros corredores, violências e abusos noutros lares. Mas os berros naquele timbre, a agressividade naquele compasso, a perversidade naqueles gestos, eu achava que era um filme exibido só para mim. Tratando-se do mesmo homem, a afinidade que nos ligou às duas dispensa qualquer elaboração. Pelo menos era isso que dizia o nosso olhar, carregado da mais intensa compreensão. Eu chamava-lhe o cagalhão, confessou-me ela. Sorri, mas tive vontade de chorar, porque poderia ter sido eu a chamar-lhe assim. Capítulo 85. O Paulo sempre foi o tema principal das minhas sessões de psicanálise. Ele é a minha tendência para o procurar nos homens com quem fui me relacionando. Era como se fosse o Paulo a definir a direção que a minha vida tomava. O Paulo sempre foi a minha maior obsessão, de tal forma que acabei por repetir o que a minha mãe viveu. Só quando passei pelo mesmo é que consegui verdadeiramente perceber e perdoar. Por causa da pandemia, comecei a fazer psicanálise à distância. Ia de carro até a praia, estacionava em frente, reclinava o banco para simular o efeito divã e a voz do psicanalista ecoava nos altifalantes como se fosse Deus, um Deus freudiano. Tratava-o por professor, o que conferia à sessão um ar solene e misterioso, como se conjurássemos planos clandestinos, como se fizéssemos parte de uma sociedade secreta. Usávamos metáforas relacionadas com o mar. O mar ajudava a perceber melhor. Uma metáfora bem simples. Eu tinha medo de me afogar, de não conseguir nadar sozinha sem uma boia. O Paulo simbolizava essa boia na minha infância, e as pessoas com quem me relacionava representaram-na daí para frente. Eu tinha medo de ir ao fundo sem eles, porque não sabia nadar. O professor fez-me perceber que eu estava equivocada, que eu sabia nadar, e que eles não eram uma boia, mas sim uma espécie de âncora. Um peso que fazia com que fosse muito mais difícil nadar e que acabaria, isso sim, por me levar ao fundo. Ao longo das sessões, fomos evoluindo na metáfora. Ele fez-me ver como eu sabia nadar. Ajudou-me a perder o medo do mar. Mais tarde, tínhamos o objetivo de construir um barco, uma estrutura. O próximo passo seria desatracar o barco e deixar-me capaz de ir ao leme. Apeguei-me muito ao professor. As nossas sessões eram o ponto alto da minha semana. Ele dizia-me que ficaria ali a ajudar-me e que não ia a lado nenhum, mas foi. Morreu de Covid. Foi para lado nenhum. Doeu muito.
Senti-me desamparada, senti-me traída pelo professor por me ter deixado sozinha. Gostava muito dele, sentia que era a pessoa que melhor me compreendia e que mais me ajudava. Incentivava-me a escrever e quando lhe contava as histórias que tinha na cabeça, ele bufava e dizia que eu deveria era escrever sobre aquilo que lhe contava. Escreva sobre isso, sobre o que as pessoas vivem e não contam. Penso nele muitas vezes. Vou para o carro e falo na mesma para o ar como se falasse com Deus, como se falasse com ele. Imagino a sua sala silenciosa e o divã vazio. Com a sua morte, senti-me largada num mar revolto, mas estou-lhe agradecida, porque acho que ele foi a tempo de me deixar ao leme. Capítulo 86. Enquanto crescia, prometi a mim mesmo que na minha vida nunca aceitaria uma situação parecida com a que vivi na infância. Passava noites a imaginar o dia em que me veria livre daquilo e jurava que jamais passaria pelo mesmo. Nunca deixaria ninguém assim aproximar-se de mim. Nunca permitiria que um homem me maltratasse. Nunca seria como a minha mãe. Mas foi exatamente o que fiz. Não sei como fui capaz de sabotar todas as minhas decisões de criança. A psicanálise ajudou-me a compreender, em parte, a força do inconsciente que me puxava para o familiar, mesmo que o familiar fosse um abismo. Apesar de tudo, nunca consegui sentir-me uma vítima por completo, porque sabia exatamente o que se estava a passar. Ao mesmo tempo, não me abandonava a sensação de que tinha caído numa armadilha. Vivi uma situação tão parecida quanto possível. Os comportamentos repetiram-se. A sensação de déjà vu foi assustadora. Relativizei a violência. Perdoei-a depressa. Tinha uma amnésia muito rápida, quase instantânea, e conseguia, com uma velocidade assustadora, passar do choro a uma alegria distraída. Mantive uma fachada artificial para o exterior. Ao mesmo tempo, parecia que a vida me pregava uma partida cruel. Senti-me como na infância, sozinha e encurralada. Duvidei seriamente de que houvesse salvação. Não compreendi que podia escolher. Senti que essa capacidade me tinha sido roubada. Fui ameaçada de morte e tive medo de morrer. Senti-me incapaz de agir e passei os dias com a mesma imobilidade que na minha mãe me desesperava, com a sensação de que não saberia viver sem aquilo. Fui acordada com gritos, fui agredida física e verbalmente. Tive um homem a dizer-me que não conseguia parar de imaginar a parede com o meu sangue. Capítulo 87. Entrei na sala. Não o via desde o casamento, desde a vez em que ele me mostrou a caixinha dos remédios. Será que poderia considerar aquele encontro um estar com ele, sendo que ele estava morto? Talvez não. Estar com alguém exige a comparência dos dois, e ele tinha deixado de comparecer. Olhei para o seu corpo estático. Não poderia estar de outra forma, mas ainda assim, a imobilidade foi para mim o mais evidente. Tinha um lençol a cobri-lo, mas a sua presença transcendia qualquer lençol. Lembrei-me das cestas que ele fazia na sala, de barriga para cima, tapado por uma manta. Não se sabe bem de onde vem a palavra cadáver, mas calcula-se que do latim, e que tem origem no termo cair. Ele tinha caído, e estava caído para a eternidade. Perguntaram-me se queria ver o corpo. Não quis. Ponderei. Muitas foram as vezes em que imaginei que ele morria. Lembro-me de pensar em vários momentos que seria essa a solução, e de passar jantares inteiros a desejar que ele se engasgasse ao beber o seu copo de vinho.
A separação parecia impossível e a sua morte seria a única forma de acabar com tudo. Pensei que podia sentir uma espécie de vingança cumprida ao vê-lo morto, mas não fui capaz de olhar. Mantive na memória uma última imagem dele vivo, em lágrimas, frágil. Um homem que precisava de ajuda. Capítulo 88. Há experiências que deixam marcas no corpo que nunca desaparecem. O Paulo deixou-me marcas em tinta permanente. Ele dizia que se podia desenhar em cima de qualquer coisa. Este livro é a minha tentativa de desenhar por cima dele. Agradecimentos. À minha mãe, pelo exemplo de força e liberdade. Ao meu pai, pelas histórias. À avó Lix e à avó Petit, pelo amor. À Carolina e à Constança, pelas memórias boas. Ao André, ao Francisco, à Vera, às Bias e à Mariana pela amizade incondicional. Ao Gonçalo pelo apoio e cuidado. Ao professor José Gabriel e ao Guilherme pela escuta. À Madalena, à Clara e à Cristina pelo trabalho e dedicação. À Sofia e à Benedita pela alegria. Leme vocabulário dos capítulos 81 a 88. No capítulo 87, na frase estar com alguém exige a comparência dos dois. Ele tinha deixado de comparecer. Comparência é igual a comparecimento. E se usa muito em Portugal essa palavra. Aqui no Brasil não se usa mais, né?